Olá pessoal, vamos para mais um overview aí do livro de Gênesis, agora no capítulo 31 e 32 do nosso estudo bíblico. O capítulo 31, ele marca o retorno de Jacó para a terra dos seus pais. Você viu no capítulo 30 que Deus ele prospera a vida de Jacó na terra de Labão. E Jacó ele se torna um homem de muitas posses, de muitos animais. Você viu lá a história, né, das ovelhas malhadas, das listradas, não é? E assim Deus ele vai multiplicando o rebanho de Jacó. E Jacó, então, ele começa a perceber que os seus primos já não olhavam mais para ele, né, de forma amigável. E ele percebe que Labão já estava tratando ele de forma diferente, um olhar diferente, né, já estava tratando ele como um concorrente. Então, o clima não estava muito legal na casa de Labão. Então Jacó, então, ele percebe, né, que é hora de voltar. Diz no versículo 3, né, que o Senhor lhe fala para Jacó: volta para a terra dos teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Olha só que interessante esse versículo. Lá atrás, para Abraão, Deus fala: sai da terra, da casa dos teus pais, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E agora a ordem de Deus para Jacó é: volte para a tua parentela, para a casa dos teus pais, para a terra de onde você saiu. Por quê? Porque era necessário Jacó voltar, porque Deus tinha um propósito para Jacó na casa dos seus pais, em questão Canaã. E assim é feito então. Jacó ele pega, ele chama Lia, ele chama Raquel e ele conversa com elas, né, e fala assim: olha, o seu pai me explorou durante todo esse tempo que eu estou aqui, né, o seu pai ele me usou durante todo esse tempo, né, vocês são as duas coisas boas que o seu pai me deu, mas o resto, né, eu preciso ir embora daqui, alguma coisa assim, né? E aí diz assim a Bíblia que Raquel e Lia, elas concordaram com a posição de Jacó, porque elas viram que Labão estava usando Jacó, né, como ali uma mão de obra explorada, né? E elas concordam com Jacó e elas decidem então, junto com Jacó, saírem da casa de seus pais. Fala assim a Bíblia que, versículo 21, assim fugiu com tudo o que tinha e passando o rio foi em direção da montanha de Gileade. Jacó ele pega então tudo o que ele tinha ali, os seus bens, seus animais, as suas esposas, seus filhos, e aí na surdina de madrugada ali, né, ele pega então e ele sai da terra de Labão e vai, né, em direção, começa a sua caminhada em direção à terra dos seus pais. Quando Labão ele descobre então que Jacó havia fugido, Labão ele fica furioso. Então ele pega os seus irmãos lá, os seus homens, e ele sai em perseguição a Jacó. Dentro de 7 dias, diz a Bíblia, né? Demoraram 7 dias para ele encontrar com Jacó. E quando ele encontra com Jacó, verso 26 fala assim: disse Labão: que fizeste que me enganasse e levasse minhas filhas como cativas pela espada? Labão achava que Raquel e Lia tinham ido de uma forma forçada, os seus filhos, mas pelo contrário, né? Elas concordaram em ir. Ali foi hora de lavar a roupa suja. Labão começa a acusar Jacó, né, de um monte de coisa, e muito dessas coisas, talvez pelo princípio ético, ele tinha razão, né? E ele também acusa Jacó de algo muito sério, de um furto. Você deve ter percebido na leitura que Raquel, na hora de sair, ela furtou alguns ídolos, alguns deuses de Labão, né? Jacó, eles estavam numa terra pagã, eles adoravam a um deus pagão, e Labão, os seus tios, né, eles possuíam ídolos. E Raquel, então, ela pegou aqueles ídolos e levou com ela. E aí Labão estava furioso: você roubou os meus ídolos. E Jacó ele libera uma palavra ali que ele vai se arrepender lá na frente. Ele fala assim: com quem estiver esses ídolos, este morrerá, que não viva este. E ele mal sabia que esses ídolos haviam sido roubados, furtados por Raquel, a sua amada esposa, a quem ele havia decidido se casar desde o princípio. Aí diz a Bíblia que Labão ele sai lá procurando os ídolos, ele revista a tenda e apalpa os animais, sai procurando tudo, só que Raquel havia escondido na cela de um animal e sentado sobre eles. E aí, quando Labão não encontrou os ídolos, né, agora Jacó ficou furioso. Agora é a vez de Jacó pegar e jogar um monte de coisa para cima de Labão. E diz no verso 36, então irou-se de Jacó e contendeu com Labão, dizendo: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Agora é a hora de Jacó também colocar
tudo na mesa, todos os sentimentos que ele tinha, né? E falou tudo para Labão: trabalhei para você, prosperei para você, você me usou, você me explorou, né? E depois de muita discussão, eles resolvem fazer um pacto, né? Uma aliança aos modos antigos, né? Constrói-se lá, né? Uma pilastra de pedra, e eles decidem então viverem em paz. E assim Labão, ele pega, ele levanta e ele retorna para sua casa, e ele libera Jacó para continuar a sua caminhada. Aí quando você pensa que os problemas de Jacó acabaram, né, no capítulo 32, né, Jacó ele acaba de resolver um problema com Labão, agora ele tem um outro problema, que era o seu irmão Esaú. Capítulo 32, ele marca o encontro de Jacó com Esaú, e agora Labão se torna o menor dos problemas. Ele tinha um maior, aquele a quem ele tinha roubado, né, o direito da primogenitura. Diz a Bíblia então que Jacó ele pega e ele começa a ir em direção ao seu irmão, e quando ele já está em uma certa proximidade, ele manda alguns mensageiros, né, avisar ao seu irmão que ele estava chegando. E os mensageiros voltam para Jacó e falam assim: olha, a notícia não é muito boa não, né? O seu irmão está vindo aí e tem 400 soldados com ele. Mas para que um homem vai encontrar um irmão com soldados? 400 homens armados com ele. Logo caiu a ficha de Jacó, e falou assim: pô, ele está vindo para me matar. Aí Jacó ele pega e ele divide ali o grupo dele, né, a grande família, ele divide ali, né, o pessoal, para que se ele fosse atacado, um outro grupo pudesse fugir. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus, ele estava com Jacó desde o princípio, desde a visão lá da escadaria, desde o capítulo 27, no capítulo 28, Deus ele era com Jacó. E diz a Bíblia então que Jacó vai orar ao Senhor. Percebe-se que Jacó até então não era um homem de oração. Você não via Jacó orando, buscando orientações e direcionamento do Senhor. E agora aqui no capítulo 32, Jacó ele é um homem de oração, né? Tanto que no verso 9 ele fala: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste: volta para a tua terra e para a tua parentela eu te farei bem. Sou digno de todas as beneficências, de toda a fidelidade que tenho usado para com teu servo. Ou seja, agora Jacó ele começa a buscar a orientação de Deus, né? E após essa oração, iluminado pelo Espírito Santo ali, né, ele pega, ele envia presentes para o seu irmão, né? Ele fala assim: vamos lá levar presente para o homem então. E não foi poucas coisas, né? Olha só, verso 14, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentos, 10 jumentinhos. Isso era muita coisa que Jacó ele estava dando de presente para o seu irmão. E o mais interessante desse encontro de Jacó com o seu irmão Esaú, que agora Jacó ele se coloca na posição de servo. Cai toda aquela arrogância dele, aquela prepotência dele, o desejo de enganar. E no verso 20, né, ele manda uma mensagem para o seu irmão e fala assim: o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Essa palavra aplacar, né, da tradução hebraica, significa ser acobertado da culpa. Então Jacó ele estava enviando presentes, né, enviando aqueles animais para Esaú para ser acobertado da culpa, porque Jacó ele sabia, ele já tinha no seu coração a convicção de que ele era culpado. Ou seja, Deus já estava trabalhando no coração ali de Jacó, no caráter de Jacó. Agora ele já não estava indo com prepotência do abençoado pela primogenitura, agora estava se colocando na posição de servo de Esaú, buscando a cobertura da sua culpa. Então, fala assim a Bíblia que naquela mesma noite Jacó se levantou e ele fala para suas esposas: olha, atravessem o rio, né, vão na frente, eu vou ficar aqui. E de repente, quando ele fica ali, né, quando ele vai passar pelo vale de Jaboque, ele passa as suas esposas e ele fica, aparece um homem e começa a lutar com ele. E essa é uma história, né, muito incrível na Bíblia, né, que alguns estudiosos, né, falam que realmente era um homem, né, mas nós entendemos que isso era uma teofania, uma manifestação física de Deus, né, e que passa ali com Jacó e diz que luta com Jacó a noite toda.
Ou seja, aquele ser espiritual, aquela teofania, manifestação de Deus em forma de homem, começa a lutar com Jacó durante toda a noite. Só que Jacó ele tem uma percepção, né, no seu coração de que aquele homem era o enviado de Deus. Perguntou-lhe o homem, né, qual é o teu nome? E ele respondeu, é Jacó. Então o homem disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E perguntou Jacó, e diz-me, peço o teu nome. Mas o homem respondeu, por que me perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Jacó lhe chama aquele lugar de Peniel. E ele disse, eu vi Deus face a face. Jacó ele tinha plena convicção de que aquele homem com quem ele lutou durante toda a noite, né, e aquele homem que o abençoou, aquele homem que teve o poder e a autoridade de mudar o nome dele, de enganador para príncipe, era o próprio Deus. Ele fala, eu vi Deus face a face. Amém, queridos? Então este é o resumo aí do capítulo 31 e 32. Fique com Deus. Vamos para a próxima.